Boa noite, bancária. Eu sou a Juvândia Moreira, presidente do sindicato. Nós estamos em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje, meu convidado é Márcio Monzani. Boa noite, Márcio. O Márcio Monzani é bancário do Banco Santander, é brasileiro e é responsável pelo setor de finanças e comércio da Uniaméricas, subsede da Uni Mundial. Daqui a pouco a gente vai entender o que é Uni, porque essa Uni que a gente está falando, essa entidade, não é aquela União Nacional dos Estudantes, é uma outra Uni. Márcio vive no Panamá e ele vai explicar direitinho, a gente vai conhecer um pouco a atividade dele, as responsabilidades dele. Mas antes, a gente vai conversar um pouquinho também sobre a nossa convenção coletiva, esclarecer algumas dúvidas que ainda restam de bancários. E a gente vai começar aqui com uma pergunta de um bancário do Santander, e ele fala o seguinte: como é que fica a cláusula do pijama, né, que venceu aí no dia 31 de agosto, vai renovar, não vai renovar, já renovou? Então, assim, a gente está em processo de negociação para fazer a renovação dessa cláusula, tentando a renovação da cláusula, mas ainda não tem. Assim que tiver notícias a respeito, vocês vão poder acompanhar pela Folha Bancária, que vai noticiar o nosso site também. Tem uma outra pergunta aqui, que é um bancário que trabalhou no Citibank, e ele quer saber se ele tem direito à participação nos lucros. Ele trabalhou de dia 10/5 até 8 do mês de outubro. Então, ele vai receber proporcional. Quando é que o banco vai pagar? Bom, ele pode pagar ele tem um prazo para fazer o pagamento, que é até o ano que vem, mas cada banco tem uma prática diferente, às vezes paga nesse mês ainda. Você vai ter que entrar em contato com o banco para ver quando é que ele vai fazer o acerto desta PLR, dessa parte que é proporcional. Tem um outro bancário que ainda sobre PLR está perguntando o seguinte: saiu de um banco, foi para outro, ou saiu do banco, e ele quer saber se ele tem direito ao valor proporcional. Ele saiu antes do dia 2 de agosto, então ele não tem direito. E aí ele pergunta: se eu não tenho direito pela convenção coletiva, por quê, né? Qual que é o motivo? Veja bem, quando a gente negocia uma convenção coletiva, você tem coisas na convenção que nós temos total concordância, que a gente, inclusive, reivindicou. Tem outras que é parte do processo de negociação, você tem que aceitar, né, como uma condição da correlação de forças. Então, assim, esta nossa reivindicação em relação à proporcionalidade direta é bem antiga, e nós ainda não conseguimos avançar em relação a isso. Mas tem uma orientação jurisprudencial. As pessoas que foram recorrendo a processos judiciais conseguiram, foram várias pessoas, e as decisões foram favoráveis aos trabalhadores, no seguinte sentido de que o pagamento tem que ser proporcional, portanto, independente do prazo de saída do trabalhador daquela empresa, ele tem direito a receber. Então, é um recurso, é você utilizar dessa orientação jurisprudencial e buscar judicialmente alterar essa realidade, receber esse valor. Bom, aí tem uma outra pergunta que é de um bancário do HSBC, e ele diz o seguinte: por que essa discussão da PLR do HSBC fica sempre para depois? Na verdade, não fica para depois. A gente negocia na convenção coletiva uma regra de PLR que vale para todo mundo, e a gente vai buscar nas negociações específicas melhorar o montante, né? Tem banco que a gente tem negociação específica, que garante valores adicionais à convenção. Tem bancos que não têm negociação nesse sentido. Não que a gente não reivindique, claro, mas é que o banco não tem essa prática e a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido. A convenção coletiva estabelece um patamar de PLR, que a gente tem avançado bastante, inclusive, que é importante, né? Mas você tem outros bancos que têm programas próprios de remuneração, baseado em resultados, né, em algum indicador que é acima da convenção coletiva normalmente. Então, veja, o que acontece no HSBC? É o lucro do HSBC quem faz o montante que vai ser, quem determina, assim como é o lucro do Bradesco, do Itaú, né, e do Santander, né, dos outros bancos, que determina quanto que vai ser distribuído e, por fim, essa apuração, conforme uma regra geral, é que vai indicar o seu valor individual. O HSBC tem um PPR, né, e que a gente não participa desse processo de negociação, e a gente tem questionado o banco em relação a isso, inclusive, porque o HSBC
esse conjunto de regras negociados lá no PPR não é negociado com o sindicato. E pela legislação, tem que ter a presença do sindicato. Para que essa negociação seja validada, tem que ter a participação do sindicato. Isso é uma coisa que nós questionamos no HSBC. Então, o pagamento da PLR no HSBC está certo? Está certo. Está seguindo a convenção coletiva. Agora, o pagamento do PPR está certo? Não, porque não foi negociado com o sindicato. E tem que ter uma negociação. Aí o bancário me pergunta aqui, como é que chegou esse valor da parcela adicional? Porque é um valor tão inferior, que conta foi essa? Ele faz uma pequena confusão aqui na conta. A conta funciona assim, você pega o lucro do primeiro semestre e você calcula 2% desse lucro. O HSBC teve um lucro de 423 milhões, 2% de 423 milhões. Aí você acha um determinado valor. Você divide esse valor pelo número de empregados do banco. Qual que é o número de empregados do banco? Aí vai variar, porque você vai considerar quem tem direito, quem saiu do banco, quem entrou e que está naquela regra que tem o direito a receber. Então, às vezes, esse número pode variar e não ser exatamente o número indicado no balanço, porque tem gente que não está na regra, pela convenção coletiva. Então, em tese, não teria o direito a receber. E aí você divide por esse número de funcionários, que ele diz aqui que é 20 mil, isso vai depender muito de quem entrou e saiu do banco nesse período, em que período que eles entraram e saíram do banco. E você vai achar o valor, que é os R$ 423. Né? Então, esse valor está certo? Está certo pelos dados que estão lá no balanço. É só você fazer essa conta que você vai chegar aí neste valor. Bom, então, findo aqui os esclarecimentos, o último esclarecimento da campanha salarial é que amanhã nós vamos assinar o acordo aditivo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E é importante vocês acompanharem, porque tem uma série de cláusulas que foram negociadas, que são conquistas agregadas aí aos trabalhadores da Caixa e do Banco do Brasil. Agora nós vamos conversar com o Márcio Monzani. Boa noite, Márcio, obrigada pela sua presença. Eu queria que você falasse aqui para os bancários e bancárias que estão nos ouvindo, o que é a UNE? Boa noite, Juvândia. Boa noite aos bancários e às bancárias que nos estão assistindo. Antes de explicar o que é a UNE, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que ainda que eu esteja em uma missão internacional, essa é a minha casa, né? Aqui que eu iniciei meu trabalho sindical, aqui que eu cresci sindicalmente, e é sempre bom voltar para casa, né? Dizer que o Márcio entrou no sindicato no mesmo ano que eu entrei no sindicato, mesmo em dia, 97, né? Mesmo dia. Mesmo dia. Exatamente. Muito bem. Bom, agora falando sobre a UNE, nós fazemos parte de um grupo de sindicatos mundiais no campo ou no mundo democrático. Ou seja, sindicatos que têm eleições, que têm assembleias, que são representam trabalhadores, que têm períodos de gestões dos seus dirigentes. Então, nós somos parte desse grupo de sindicatos mundiais. No nosso caso, nós somos o Sindicato Mundial do Setor de Serviço. O que significa setor de serviço? Seria um paralelo ao ramo, a discussão de ramos que nós temos aqui no Brasil, né? Ramos de atividade. Então, nós incorporamos... Como o ramo financeiro, né? Lá é serviço. O ramo de serviço. E dentro desse ramo de serviço, nós temos alguns setores, como o setor financeiro, que são todos os bancos ou instituições financeiras, que vai além dos bancos, né? Financeiras, propriamente dita, instituições de crédito, casa de câmbio. Então, todo esse universo do setor financeiro nós atendemos, ou seja, nós representamos os trabalhadores. Também tem o setor de comércio, tem o setor de correios, postal, da maneira que nós chamamos, tem o setor de gráficos, elétricos, toda a parte que nós dizemos background, né? Toda a parte, a parte atrás do espetáculo. Todos os trabalhadores que trabalham do lado de trás do espetáculo. A retaguarda. A retaguarda, isso, exatamente. E, bom, essa é a lógica do sindicato de serviço. E tem outros, tem o sindicato dos trabalhadores do serviço público, dos professores, dos metalúrgicos. Nós somos específicos do setor serviço privado. Ok. Então, nós já sabemos que você é brasileiro, é bancário do Banco Santander, é dirigente aqui desse sindicato, agora é dirigente da nossa confederação nacional, a nossa CONTRAF, e
há quanto tempo que você mora no Panamá, que você está representando lá o Brasil, né? Os trabalhadores bancários aqui do setor de serviço lá no Panamá? Eu fui para o Panamá em 2004. Já 2004. fazem 6 anos que eu estou lá, 6 anos e meio, na verdade, bastante tempo. Por isso que o seu sotaque já mudou. Eu acho que já vai, além do sotaque já, né? Já é difícil... Cultura, já é costume, difícil... né? Não, a cultura, eu sinto muita falta da cultura aqui, nossa cultura, né? O Panamá é um país muito diferente, ainda que seja um país americano, é um país que tem muita influência dos Estados Unidos, então é muito diferente. E o idioma já é uma dificuldade de falar o português. Ok. Depois de muito tempo lá. Bom, então, vocês já estão entendendo que a UNE é um sindicato global, né, dos trabalhadores do setor de serviços, setor de serviços entenda aí vários ramos, né, várias categorias aqui no Brasil, várias categorias profissionais, e vocês acompanham. E como é que funciona o trabalho da UNE? Eu acho que qual é a atuação, qual o contato que vocês têm, por exemplo, você fica aqui na América. Como é que estão os bancários aqui na América? Qual a situação dos bancários? Olha, a gente tem realidades bastante diversas, né? Nós temos países que os trabalhadores estão organizados e têm um alto índice de representatividade, ou seja, por isso se sente bem representado, pode ter bons acordos. É o caso do Brasil, por exemplo, né? A gente tem sindicatos fortes que podem representar os trabalhadores. Nós temos locais em que existe sindicatos, mas existe pouca representatividade, e nós temos locais que não existe representação. E eu acho que isso é bastante preocupante. Nós temos, por exemplo, 4 milhões de bancários na América, só dos Estados Unidos e Canadá, que não tem nenhuma representação. Certo. Então, Márcio, segura aqui um pouquinho, nós vamos para um intervalo e já já a gente volta e continua vendo a situação dos bancários aqui na América. Então, nós estamos de volta aqui, o Momento Bancário em Debate, com a presença do Márcio Monzani, que é diretor da UNE Américas, que é uma subsede da UNE Mundial, que é um sindicato global do setor de serviço. E ele estava contando aqui para a gente qual é a situação dos bancários aqui na América. Márcio, continua. Então, vamos do mais fácil, mais complicado, mas mais fácil para o mais difícil, né? Então, eu explicava que tem situações que os trabalhadores não estão organizados, no caso dos Estados Unidos e o Canadá. Então, nós quer dizer que lá não tem sindicato de bancários, não tem sindicato, é isso? Os bancários estão sem sindicato? E o modelo de legislação que existe lá, para se criar um sindicato, a última palavra quem dá é a empresa. A empresa tem que dar a última palavra, senão não pode criar um sindicato. Obviamente que se perguntar para qualquer empresário de qualquer lugar se ele está de acordo com o sindicato, ele vai dizer que não, né? Claro. Porque, na verdade, ele prefere uma situação sem sindicato, que é mais fácil manipular os trabalhadores e tudo isso, é mais fácil subjugar os trabalhadores numa relação. Mas isso, por exemplo, tem alguma diferença? Tem bastante diferença. Nos acordos, nos direitos? Diferença. Os bancários dos Estados Unidos, como é que está a situação deles, claro. salarial? Acho que uma comparação básica é interessante para a gente entender essa diferença. Os trabalhadores da limpeza nos Estados Unidos estão organizados e os trabalhadores bancários não estão organizados. Um trabalhador bancário ganha, em média, por hora, uns $8, $8 a $10. O trabalhador da limpeza ganha $24 por hora. Nossa, então, a diferença... Ou seja, dentro da agência bancária, o trabalhador da limpeza ganha mais que o bancário. Para que tenha uma ideia de como é o impacto de não estar organizado, né? E eu estou falando de 4 milhões de trabalhadores, ou seja, são 4 milhões de pessoas que podiam aportar mais para a economia, podiam consumir mais e que, inclusive, podia resolver um pouco da crise que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né?
mais aquecimento da economia, mais consumo e tudo isso, só por conta de organizar e ter negociação coletiva, ter acordo coletivo, incremento de benefícios. Por exemplo, os trabalhadores da limpeza têm discutido o acesso à saúde. Os trabalhadores bancários não têm o acesso à saúde, têm que utilizar a saúde pública americana, que a gente sabe todos os problemas que existem, né? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é aquela situação intermediária, que você tem organização sindical, mas ou ela é por empresa, ou existe uma atomização muito grande que também dificulta a relação dos trabalhadores com o setor empresariado. Por que dificulta? Porque não tem força. Na Colômbia, por exemplo, se você vai negociar, cada banco tem que fazer sua negociação. Então, cada banco tem que fazer sua greve. Não é todo mundo junto. E tem, por exemplo, o bancário de um banco, nesse caso aí que você está falando, o bancário, é possível então que um bancário de um determinado banco tenha mais direitos, completamente tem um possível. Reajuste, e o bancário de um outro banco não tenha reajuste. A realidade é essa. Um reajuste muito inferior. Posso citar para você um banco brasileiro que atua no Chile, que é o Itaú, e o Banco Santander, que é um banco espanhol que atua no Chile. Agora teve as duas negociações, a negociação do Santander, a negociação do Itaú, e o Itaú, comparando os dois acordos coletivos, e não é porque é um banco brasileiro, porque o Itaú também tem problema no Paraguai, com demissão de bancárias grávidas, não negociar coletivamente, mas não é. Nesse caso do Chile, como os trabalhadores do Itaú estão melhores organizados dentro do seu sindicato, porque só tem um sindicato no Banco Itaú, eles conseguiram um melhor acordo. No Banco Santander tem 87 sindicatos, ou seja, muito atomizado. E o acordo não é tão bom como o do Banco Itaú, há deficiências. Inclusive usaram polícia para tirar os trabalhadores das agências durante a greve, uma série de situações. Aqui eles também usam a polícia, mas a gente tem uma força que é a nossa unidade nacional, fazer o nosso acordo nacional. Nós fazemos um acordo que vale para todos os bancários de todos os bancos, né, para o Brasil inteiro. Isso nos dá uma força muito grande e a gente vê, como você está falando aí, que os sindicatos que não têm, os países que não têm essa realidade, têm problemas com o direito dos trabalhadores, né? Acho que conseguem, agregam muito menos valores, né, muito menos direitos a esses trabalhadores. Então, a importância da unidade dos trabalhadores, de uma luta coletiva, da organização dos sindicatos. E me diga uma coisa, qual a importância de ter um sindicato global? A importância de estar na UNE, porque nosso sindicato, através da nossa confederação, somos filiados à UNE. Né? Assim como nós somos filiados à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, nós somos filiados internacionalmente à UNE. Qual que é a importância? Fala um pouco aí para o bancário. Acho que a gente tem que entender as mudanças históricas, né? Nós, no começo, a gente tinha empresas que eram especificamente locais, empresas dentro de um município ou dentro de uma grande cidade, e aí você começou a articular os trabalhadores dessa maneira, localmente, você criou os sindicatos. Depois essas empresas passou por um primeiro momento de fusão, de incorporação, e se criou as grandes empresas nacionais. Qual foi a resposta do movimento sindical naquele momento? Foi criar suas confederações, as suas federações e inclusive as suas centrais sindicais, que era para atuar nacionalmente, porque existiam demandas que era necessário atuar nacionalmente. Agora, e pensando, para ser mais específico, pensando no caso dos bancários, na década de 90 a gente teve a abertura, através do governo Fernando Henrique, a gente teve uma abertura do sistema financeiro, que a gente sabe todas as consequências que foi, privatizações, demissões, e os grandes bancos, as grandes multinacionais, elas entraram no país. E aí, parte da política que acontece nesses grandes bancos, elas não são discutidas aqui no Brasil. Não é a matriz do Santander, que está aqui em São Paulo, que discute essa política. É resultado de uma estratégia mundial. Então, é necessário você, como movimento sindical, também ter uma estratégia mundial para chegar lá à matriz da empresa e dizer, olha, o que está acontecendo no Chile a gente não concorda, o que está acontecendo no Brasil a gente não concorda. Então, é um pouco essa a ideia. E, por um outro lado, a gente tem uma nova realidade também, porque agora a gente tem aquilo que a gente chama de empresas multilatinas. E no nosso caso, o caso do Brasil, o Brasil ele é digamos assim, ele está à frente na produção dessas empresas, né, na criação de empresas que está saindo do país buscando um novo mercado, até porque está crescendo muito, tem necessidade de buscar novo mercado para poder investir aquilo que está recuperando. E a gente tem esse papel de contactar sindicatos de fora para discutir as multinacionais, mas também a gente tem um papel aqui no Brasil de ter uma abertura
para receber os outros sindicatos e para poder trabalhar com eles e ajudar eles a chegar às matrizes dessas empresas aqui. Nosso sindicato, inclusive, tem intercâmbio que a gente faz com outros sindicatos, não só aqui da América, mas a gente faz intercâmbio, fez com o sindicato de Angola, né? Eles estiveram visitando o nosso sindicato, nós mandamos um formador para Angola para ajudar, falar um pouco sobre a nossa organização, ajudá-los a se organizar. Inclusive tem aqui o Ademir que está falando, o Ademir que é bancário do Santander, lá de Porto Alegre, e é dirigente da Contraf. Boa noite, Ademir. E ele está falando assim: Márcio, estamos juntos na campanha da Unifinanças por acordos marcos globais. Aí ele fala do Santander. Inclusive, essa também é uma função aí da Uni, né, que organiza essas campanhas pelos acordos marcos, para garantir mínimo de direito e direitos como a organização sindical. Um sindicato mundial ele tem que representar, ele é um sindicato, ele tem que representar, ele tem que negociar e ele tem que conquistar direito. É importante essa pergunta do Ademir porque me permite dizer um pouco sobre o acordo marco, né? E obrigado, Ademir, por fazer essa pergunta. A maneira da gente representar é ter sindicatos afiliados. Eu acho que isso a gente cumpre bem o papel. E a maneira da gente negociar e conquistar direito é um instrumento que a gente chama de acordo marco. Esse instrumento de acordo marco a gente utiliza para estabelecer princípios para que uma grande multinacional, quando vá para um outro país, respeite em relação à organização dos trabalhadores. Liberdade sindical, negociação coletiva, direito à filiação. Esses princípios devem estar estabelecidos dentro desse acordo marco. Certo. O acordo marco, na verdade, não tem, inclusive, um modelo pronto e acabado. Está aberto para negociação. É o resultado da luta e da conquista. E da negociação também, né? Mas eu acho que o mais importante é, principalmente, garantir que todos os países, em todos os países, os trabalhadores tenham direito a se organizar em sindicatos, né? E que a empresa, o banco, respeite essa organização e essa liberdade de organização. Tem uma pergunta aqui, Márcio, que a bancária falou o seguinte: existe pressão nos bancos de outros países? Como os bancos de fora tratam seus colaboradores, seus empregados, né? Veja bem, o Márcio vai responder já depois do nosso intervalo. Volta, e eu tinha dito antes de encerrar o bloco anterior que o bancário mandou uma pergunta aqui, que se existe pressão nos bancos de outros países, né? E como é que os bancos tratam os seus empregados. Eu não gosto de usar o termo colaborador, porque quem colabora, né? Colaborador é uma opção, você não tem remuneração. Essa história é para, eu acho que é um pouco para desfazer a ideia do contrato. Você vende sua força de trabalho, e colaborador você não vende a força de trabalho, né? Então, veja, responda aí, como é que funciona? Você até falou um pouco aí da situação dos bancários. Bom, primeiro, só para concluir, nós temos uma campanha mundial para conseguir um acordo mundial com o Santander e com a HSBC, e nós convidamos todos os bancários a participar dessa campanha. Pode participar através da página da Uni, através do sindicato. Só para concluir aquele pensamento. Segundo, a questão da pressão ela é um tema mundial. Inclusive vai ter um congresso agora no México, acho que no próximo ano, mês de junho ou julho, que vai falar exatamente sobre o assédio moral. Vai ter uma discussão mundial sobre o assédio moral. A Uni tem uma discussão específica sobre isso, que é uma campanha que nós chamamos campanha de assessoramento, vendas e assessoramento financeiro. Então, se vocês entrarem também na página da Uni, vai ver que tem uma carta de princípios de como deve ser feito isso, que inclui a discussão com o movimento sindical,
que inclui, que trabalha exatamente a questão essa da pressão. Isso é um problema que preocupa muito, não só aqui no Brasil, mas preocupa. A gente teve agora em junho do ano passado, desse ano, a gente teve uma conferência em Copenhague que discutia exatamente isso, a pressão no local de trabalho. Esse era o tema principal da conferência que a gente teve. Então, e acontece em todo lugar, é igual. Os trabalhadores têm que cumprir meta, têm que chegar a resultado cada vez maiores e cada vez menos critérios para cumprir essas metas. E cada vez independe menos da necessidade que os clientes têm. Esse é um tema Estive no Congresso dos Bancários na Espanha e na Itália, e também era tema do Congresso a discussão do assédio, em outras palavras, mas do assédio moral, da pressão que os bancários sofrem também lá para atingir metas, vender produtos, né? Fora que aqui na América Latina ele já está falando, também tem demissão, também tem pressão, e por isso mesmo que os trabalhadores têm que se unir no mundo inteiro, né? Para melhorar a situação nossa, e a solidariedade, essa unidade de ação é o que nos fortalece. Então, você estava falando, acho que é uma coisa importante também, que vai ter um congresso, né, da UNE em Nagasaki, você podia falar um pouco disso, mas eu queria também que você entrasse no tema de como é que o Brasil é visto, né, na América, fora aqui do Brasil, como é que ele é visto pelos outros países, pela população. Eu queria que você falasse essas duas coisas. Rapidinho, desse congresso em Nagasaki, que nós, inclusive, estaremos presentes, iremos participar do congresso em Nagasaki, que vai ser, qual é a data, fala um pouco para os bancários disso. Bom, a partir do dia 9 de novembro, agora até o dia 14 de novembro, em Nagasaki. Por que Nagasaki? Acho que é a primeira coisa. Nós realizamos nosso congresso sempre em algumas cidades simbólicas. Nós fizemos em Berlim, por conta da divisão da Alemanha. Nós fizemos em Chicago, por conta das lutas trabalhistas que teve em Chicago. Nós estamos fazendo Nagasaki por conta da bomba atômica. E depois nós vamos fazer em Cidade do Cabo, por conta de toda a questão relacionada ao apartheid e tudo isso. Então, a gente sempre escolhe cidades históricas. E, como eu disse, nós fazemos parte do mundo democrático sindical. E esse congresso ele vai definir a nova direção da UNE e a política que a UNE vai desenvolver nos próximos 4 anos. Essa é a mais importante. Participam mais de 3 mil delegados, de mais de 900 sindicatos e de mais de 200 países desse congresso. E agora, a outra pergunta que você falou sobre como o Brasil é visto lá fora, eu acho que a gente tem que fazer um corte, a gente tem que observar como era visto e como é visto. Eu acho que é importante dizer isso, né? Como era visto antes do governo Lula e como é visto, e qual era a opção do Brasil como política externa antes do governo Lula, e qual é a opção agora e qual é a expectativa que tem, pelo menos a América Latina, que é onde eu transito, sobre a postura do Brasil. Antes do governo Lula, o Brasil ele tinha, desde o ponto de vista comercial, uma opção muito clara de priorizar 2 mercados. Priorizava Comunidade Europeia e priorizava Estados Unidos. Para você ter uma ideia, quase metade da exportação do Brasil era direto com os Estados Unidos. E, do ponto de vista diplomático, ele não era um formulador de política, ele era um seguidor de política. Quem formulava a política para a América Latina era os Estados Unidos, isso era claro. Os Estados Unidos apresentava a proposta e tinha um grupo de países aliados que seguia essas propostas. O Brasil fazia parte desses países aliados. Era uma opção política. E que eu, particularmente, tenho crítica em relação a isso. Eu acho que a gente tem capacidade de formular política e eu acho também que, do ponto de vista econômico, você centralizar seu comércio em pequenos grupos, o risco de ter algum problema é maior. Tanto deu certo que agora o Brasil é muito mais respeitado, né? Como é agora? Como é agora? Agora o Brasil, primeiro ele criou aquilo que a gente chama de comércio sul-sul. Então ele começou a se relacionar mais com Índia, mais com China. Tem números que são assim assustadores. O Brasil, quando o Lula assumiu, a quantidade de exportação para a China não passava de meio trilhão, 400 e pouco milhões de dólares. No final do primeiro governo Lula, isso já era quase 5 trilhões. Então é 10 vezes mais aquilo que existia antes. É um número bastante grande, o que demonstra uma diversificação. Por outro lado, começou a olhar mais também para a América do Sul. Começou a exportar mais para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile. A gente tinha situações interessantes que o Chile preferia comprar um Chevrolet nos Estados Unidos, mas não comprava no Brasil, que é aqui do lado. Eram situações que aconteciam.
Agora não, agora existe mais um olhar mais diversificado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, do ponto de vista comercial. Do ponto de vista político, também existe uma diferença bastante grande. Agora, o Brasil ele passa a ser formulador de política. Ele passa a dizer, não, existe uma parte do mundo que pensa diferente e que quer fazer proposta diferente. E que acha que pode contribuir para que o mundo seja melhor. E isso acontece tanto do ponto de vista comercial, quando o Brasil diz não para a área de livre comércio das Américas e disse que podia construir uma alternativa, que era a integração sul-americana, e também do ponto de vista climático, quando o Brasil vai para a discussão do câmbio climático e apresenta uma proposta que é bastante progressiva do ponto de vista de cumprimento de metas e tudo isso. Eu acho que isso é bastante interessante. E do ponto de vista diplomático, ele começa a discutir que é possível fazer uma articulação diferente. Uma articulação que não é de norte-sul, mas uma articulação sul-sul. E aí se cria o grupo que se chama BRIC, que agora já não é mais BRIC, era Brasil, Rússia, Índia e China, que agora já são 7 emergentes, que inclui aí nesses 4 Turquia, inclui África do Sul, inclui também um dos tigres asiáticos, acho que é Malásia. Também tem uma situação que é bastante interessante, que é o Brasil começa a olhar mais para a África, principalmente para os países de língua portuguesa, e começa a ter uma relação muito melhor com a África, tanto do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista social. Existem programas do governo na África que são bastante importantes. Por exemplo, formação de enfermeiros e médicos, que é feito pelo governo brasileiro. Formação de professores, que é feito pelo governo brasileiro. Existe a missão do Haiti, que muita gente critica, mas tem que entender que é muito diferente do modelo de missão que tem os Estados Unidos, por exemplo, no Oriente Médio. É uma missão que tem uma característica muito mais social do que uma característica armamentística, belística. Então, acho que essa visão diferente cria uma expectativa nos países americanos. Eles começam a ver o Brasil como porta-voz. Então, quando a gente viaja muito para o Brasil, eles pensam, o que o Lula pensa, quando eu pergunto o Lula, o que o Brasil pensa sobre tal coisa, o que o Brasil pensa sobre o meio ambiente, o que o Brasil pensa sobre a crise financeira. O que o Brasil pensa, o que o Brasil vai fazer. Engraçado que lá atrás, depois da crise da Argentina, eu tive uma viagem para a Argentina e eu escutava na rua as pessoas me perguntando o que o Lula vai fazer para ajudar a gente a sair da crise. Era uma pergunta muito interessante isso, é a nova visão. É como o povo, inclusive, vê, né? Não só como institucionalmente o Estado, o outro Estado está vendo o Brasil. A mensagem vai ao povo, o que aconteceu em Honduras. Mas também como é que o povo, né, nas ruas, né, a população vê o Brasil, ou seja, uma referência, né, para gerar essas políticas. Bom, Márcio, nós estamos chegando aqui ao final do nosso Momento Bancário em Debate. Queria agradecer a sua presença. Para a gente foi bastante importante ter essa representação lá, você que tem sempre um contato direto aqui com o nosso sindicato, oriundo aqui desse sindicato. Obrigado pela presença, queria que você fizesse sua consideração final. Então, boa noite, dizer que a UNE, como eu disse, é um sindicato e o sindicato está à disposição dos trabalhadores e o que a gente espera é que o resultado do nosso trabalho, do meu trabalho, do trabalho, da relação que a gente tem com os sindicatos, é que a vida de cada trabalhador seja melhor. E estamos disponíveis para construir essa melhor vida. Obrigado. Bom, então nós tem uma pergunta aqui de um bancário, que essa vai ficar para um outro momento, e a gente pode responder até por e-mail, que ela não diz respeito ao programa, está relacionada com ação judicial. Eu queria dizer que a gente vai, como o Márcio falou, nós temos um congresso que é do setor de serviços, e os bancários estão inclusos, em Nagasaki, a partir do dia 8 de novembro, e eu estarei representando, na delegação que vai representar os bancários do Brasil, lá em Nagasaki. Nós vamos fazer um momento bancário de debate especial lá de Nagasaki, falando para vocês um pouco como é que vai ser esse programa. É uma diferença, né, de fuso horário muito grande, mas vai ser importante a gente transmitir para vocês. Nós estamos vendo a nossa tecnologia para fazer a transmissão desse momento bancário em debate. Talvez não tenha tanto espaço para perguntar e responder tudo que os bancários mandarem de perguntas, mas a gente vai dar um jeito de falar para vocês um pouco como é que está sendo os debates lá em Nagasaki, a nossa participação nesse congresso. Então, na próxima semana, a gente não vai ter um momento bancário em debate. Só na semana do dia 8 de novembro,
E eu queria agradecer a participação de vocês, a audiência de vocês. Boa noite a todos e a todas. E até o próximo Momento Bancário em Debate, que vai ser lá de Nagasaki.